Vamos para a questão 4 agora, para a gente terminar aqui, que é a mais complexa, é essa questão 4, que é a produção de uma narrativa a partir de cenas, né? Então, na questão 4, nós temos aqui no caderno 302 um quadrinho, né, uma história em quadrinhos aqui, e escreva uma história contando o que acontece nesses quadrinhos. Então, a criança tem que escrever uma pequena história, né? Então, aqui, ó, aqui tem Marte, tem tudo aqui. Será que vai obedecer tudo isso? Vamos ver o que fala aqui no guia? Vamos para as observações primeiro, então. A questão 4 está aqui. Nós vamos ver aqui, ó, a situação de correção. Veja que é mais complexo. Já tem 5 critérios. Depois tem os critérios aqui, ó, adequação à proposta, tipologia textual, uso da página, ortografia. Então veja que aqui é considerado o uso da página, ó, as regras de uso da página, tá vendo? Ortografia e pontuação, ó, aqui já também considera a pontuação. E ainda coesão textual e segmentação. Então aqui já vai considerar mais coisa. Então aqui já é mais complexo, tem que tomar mais cuidado, né? Observações. Caso a produção do estudante limite-se a copiar o enunciado da questão, então o aluno não sabe escrever, só é copista, ele vai lá e copia o que está lá no enunciado. Então, ou seja, ele não apresenta nenhum trecho de autoral, o que você vai fazer? Você vai lá atribuir conceito C no aspecto 1, tá? Então aqui no gabarito, ó, se o aluno é copista, aqui no gabarito aqui, ó, no aspecto 1, adequação à proposta, você vai marcar a letra C, se ele é copista, tá? E também aqui no aspecto 2, ó, tipologia textual, você vai marcar a letra C. E os demais você vai corrigir normalmente, conforme o caderno está dizendo, tá bom? Então, ó, se o aluno é copista, atribui conceito C no aspecto 1 e também no aspecto 2, tipologia textual. Ok? No aspecto ortografia, vamos ver aqui as observações. No aspecto 4, ortografia, no caso de repetição de palavra, considerar que tiver grafado corretamente com menos desvios, será aceito o texto ou fragmento do texto que foi escrito fora do espaço. Então, na ortografia, se a criança escreveu fora do espaço, vai ser considerado, não tem problema. Diminutivos, aumentativos, plurais também serão considerados, serão aceitos, desde que no dicionário. Letra espelhada será contado como um tipo de desvio. Então, veja que aqui, ó, letra espelhada será contada como tipo de desvio. Então, aqui é considerado. Na ortografia, se está escrevendo espelhado, é considerado desvio. Então, já não pode ser ortográfico, né, gente? Já vai lá para a parte alfabética. Não importa o padrão da letra, né, cursivo, forma mista, acentuação gráfica, emprego de ausência de letra maiúscula não serão considerados para fins de avaliação nessa questão, e também concordância verbal não será. Então, veja, na ortografia, de novo, não se considera acentuação, não se considera ausência de letra maiúscula e também não se considera pontuação e nem concordância verbal, tá? Na ortografia, beleza? Mas considera a letra espelhada. Então, presta bem atenção, a letra espelhada é considerada, viu? Desvio. Segmentação será avaliada no aspecto 6, certo? Então vamos lá. Para a correção do aspecto 6, segmentação, tem que observar o texto do estudante a presença de hipossegmentação e hipersegmentação. Então, o hipo, quando ocorre, quando o estudante, né, junta uma palavra na outra em uma frase ou texto. Então, hipossegmentação, pouca segmentação. Então ele junta tudo, né? As palavras, né? Tem algumas separações, mas a maioria está tudo aglutinado. E hipersegmentação é quando o aluno, né, ele separa a letra ou sílaba de uma mesma palavra. Então ele faz aquela separação das palavras, né? Aí é ao contrário, né? Muita segmentação. Ele faz segmentação demais. Então o texto fica até difícil de ler porque ele separa as palavras, né? As letras aí separa, depois põe tensão, né? Depois tensão, né? Então tem essas separações no meio da frase aí, tá? Então hiper e hipo. Então, depois que você lê essas observações, aí nós podemos tratar agora dos aspectos, ok? Que é com referência aí à questão 4, que é a mais complexa. Então, sobre a situação de correção, vamos olhar aqui, ó, situação de correção. Veja que a situação de correção da questão 1 é só marcar A e B, né? E a questão 2 também, ou seja, é possível corrigir ou não, só isso, né? Está em branco? Não é. Tem uma coisa? É possível. A questão 3 já é possível corrigir, não é, está em branco ou está em outra língua, que é uma frase. E a questão 4 já complicou um pouquinho mais, aqui já tem A, B, C, D e E, então vamos ver o que é isso. Vamos lá, situação de correção. Eu vou começar
falando para a partir do letra B. Eu vou pular a letra A e a letra E de propósito, tá? Porque é mais complicadinho. Eu vou mostrar aqui para você a B, C e D. Então você leu a frase do estudante, né? Ou melhor, vamos de novo. O estudante não escreveu nada. Se não escreveu nada, está em branco. Então você vai marcar B. Pronto, é só isso. E a letra C? A letra C também é fácil. O estudante apenas reproduziu alguma parte do enunciado da questão. Então é a letra C, é cópia. Tá? Copiou. Então, letra C. Letra D, o estudante escreveu em outra língua. É aquilo que nós falamos lá. O estudante que veio de outro país, né? Fala outra língua, outro dialeto. Letra D. Então, eliminou essas três questões aqui. Vamos para as duas mais difíceis, que é a letra A e a letra E. Para ficar mais fácil, eu vou explicar primeiro a letra E. O que é a letra E? Nessa parte da correção, o aluno pré-silábico, veja bem que aqui é um pouquinho complicado aqui, porque a gente está acostumado a dizer aqui, ó, olha que interessante. O aluno que está no nível silábico, ou seja, aquele que escreve de forma silábica, que ele escreve, por exemplo, gaveta, escreve A-E-A, ó, gaveta, ó, GVT, gaveta, escova, ó, I-O-A, escova, cadeira, cadeia. Então, relógio, esse aluno que escreve de forma silábica, quando for analisar a questão 4, que é a questão do texto, você vai considerar ele, se ele estiver escrevendo assim, você vai considerar ele no nível pré-silábico, letra E. Olha aí, tem uma inversão aí, então toma cuidado, tá? Para não classificar errado. Então, veja, você vai marcar o aluno como pré-silábico se ele escrever tudo aleatório, um texto, né? Aquelas frases tudo com letras, tudo não tem nada a ver, tudo misturado, bagunçado, né? Um monte de palavras soltas, aglutinado, nível pré-silábico, não tem nada a ver, não consegue ler nada, é pré-silábico. Se você conseguir ler, você conseguir entender alguma coisa que ele está dizendo lá, porque as palavras têm relação, só que para isso você precisa perguntar para ele, né? O que você escreveu aqui? Aí você consegue perceber que ele é silábico, porque as palavras que ele escreveu têm relação sonora. Só que se uma outra pessoa pegar o texto para ler, não vai entender nada, né? Porque o que é A-E-A? O que é GVT? Como é que você vai adivinhar? Então você vai considerar no texto, como não é uma palavra ditada e não tem aceno, então no texto você vai considerar ele como pré-silábico, entendeu? Lá na questão 1, ele não é pré-silábico, porque lá tem uma palavra que foi ditada, e você consegue olhar a palavra ditada, entender que a palavra ditada pantera, ele escreveu A-E-A, pantera, então ele não é pré-silábico, ele é silábico com valor. Na questão da cena, você também consegue identificar, tá lá, o elefante brinca com a bola, aí ele escreve lá de forma silábica com valor, né? Para elefante e né? Por exemplo, aí você consegue, né, definir. Então ele não é pré-silábico. Já aqui no texto não, porque o texto não tem como você saber. A criança está escrevendo um texto, como é que você vai identificar as letras, o significado? Então aqui ele é considerado pré-silábico, ok? Então ficou fácil agora? Se você não consegue ler o texto está lá escrito, mas você não consegue ler, é pré-silábico, ok? Se você consegue ler o texto, é normal, pronto, ficou fácil, ok? Marca essa situação de correção se o texto do estudante puder ser corrigido de acordo com o critério guia. Então, eu consigo ler o texto? Está faltando pontuação, está faltando acento, tem erro de ortografia, não tem letra maiúscula, não importa. Tem algumas palavras aglutinadas, não importa. Você consegue ler? Então é normal. Não consegue ler? Pré-silábico. Pronto, simples assim. Beleza? Aí agora sim, né, vamos para alguns outros aspectos aqui, que são aqueles mais complicados, tá? Vamos analisar um por um agora, beleza? Que é o aspecto de adequação à proposta, que também não tem coisa muito difícil de saber não, né? Então, tá pedindo lá para escrever sobre aquela historinha lá. Vamos ver a historinha aqui, qual que é? Ó, essa aqui é a historinha, né? Tem aqui essas crianças, olha aí, uma caixa fazendo barulho, né? Eles abrem a caixa, tem dois gatinhos, né? Olha lá, as crianças brincando com gatinho. Não, é para escrever sobre essa história. Ora, vamos lá. Adequação à proposta. Esse aspecto avalia a coerência textual, ou seja, o estudante compreende a proposta da produção textual, desenvolvendo o tema, isto é, o texto deve se referir-se ao que foi proposto. Ali está falando sobre uma caixa que foi encontrada, dois gatinhos,
Então ele não pode estar escrevendo uma coisa que não tem nada a ver com aquela história, né? Falando do aniversário dele, não sei o quê. Então o estudante escreveu um texto coerente com a situação motivadora? Letra A. O estudante escreveu um texto com pouca coerência, plausibilidade com relação motivadora, com relação à situação que motivou? Isto é, o estudante desenvolve o tema de forma tangencial, faz uma abordagem superficial. Por exemplo, ele fala que um dia encontrou um gatinho, brincou com um gatinho, esse gatinho estava numa caixa também. Olha, tem a ver com a situação ali, mas ela não está contando algo da vida dele, não está, né? Então, tangenciou, é a letra B. E letra C, o estudante escreveu um texto que não é coerente com a sequência de imagem e situação motivadora, ou seja, fuga do tema. Né? Escreveu uma coisa que não tem nada a ver. Está falando lá do encontro do gatinho na caixinha, ele está falando de, como eu disse, aniversário, festa não sei o que, né? Sei lá, fez um convite, não é? Então, a atribuição desse conceito não impede a avaliação da escrita do estudante nos demais aspectos. Então, mesmo que no aspecto 1 você coloque letra C, isso não significa que você não vai avaliar o restante, tá? Então, vamos lá. Tipologia textual. O que é a tipologia textual? Que é o aspecto 2. A tipologia textual refere-se à forma em que o texto deve se apresentar, visando responder à intenção comunicativa prevista. Assim, observa-se o domínio da estrutura do texto narrativo, ou seja, em que medida essa tipologia foi utilizada pelo estudante para desenvolver o tema proposto. Ou seja, o tipo de texto que foi pedido. Olha, aqui, escreva uma história contando o que acontece. Então, tem que ter narrador. É para escrever uma história, né? Tem que ter uma história aí, alguém está narrando uma história. Está acontecendo algo, tem personagem, né? Tem lugar. Então, tem os fatos ali. Então, vamos lá. Letra A. O estudante escreveu um texto que apresenta todos os elementos constitutivos de uma narrativa. O narrador, lugar, o espaço, tempo, personagens. Os personagens estão praticando a ação, né? Por exemplo, brincando com o gatinho, né? O enredo, situação inicial, situação central, desfecho e tal, né? As duas crianças estavam caminhando, encontraram uma caixa que, né, levaram um susto, coisa, tem toda essa historinha. Letra A. Letra B. O estudante escreveu um texto com a ausência de um ou mais elementos constitutivos de uma narrativa. Então, nesse caso, o conceito B, ele é um pouquinho mais difícil de classificar, porque assim, a ausência de um ou mais elementos. Então, se você pegou o texto, aí ele está falando ali da historinha, vai estar faltando alguma coisa no enredo, tipo, está faltando o lugar do acontecimento, o personagem não está, né, coerente ali, está faltando alguma ação que defina aquela história, né, de brincar com os gatinhos, de encontrar os gatinhos. Então, a história não está completa, totalmente completa. Então, a letra B. Está faltando alguma dessas ações? Letra B. Letra C, o estudante apenas enumerou, descreveu aspectos relativos ao personagem, ao fato. Então, aí, talvez a criança, o aluno ali, escreveu, né, só numerando mesmo, né, a situação, cena 1, caixa, cena 2, gato, cena 3, né, ou coisas assim, né, enumerou, escreveu coisas soltas, sem conectivos, sem verbos, né? Então, letra C, uma coisa bem, né? E letra D, o estudante escreveu um texto que não se configura como uma narrativa, ou seja, não atendeu à tipologia textual, elaborando uma estrutura textual. Exemplo, bilhete, receita, poema. Então, veja aqui, o tipo do texto era uma história, uma narrativa daquele quadrinho. Então, na letra C, ele falou da história que está no quadrinho. Só que ele numerou os fatos, mas não teve aquela coesão, aquela coerência ali, né? Como se fosse uma história narrada mesmo. Já na letra D, ele não escreveu uma história, ele escreveu outra coisa. Um bilhete, uma receita, um poema, uma lista, né? Então, aí já fugiu da tipologia, do tipo de texto. Bom, aspecto 3, uso da página. Então, veja que aqui esse aspecto avalia o domínio do estudante quanto ao uso adequado do espaço delimitado para a escrita. As regras de página. Então, esquerda para direita, de baixo para cima, uso das margens, né? Mudança de linha. Então, aqui sim, ó, aqui você vai avaliar A, B e C, tá? O C, o estudante escreveu o texto sem seguir as regras do uso de página. Então, ele escreveu tudo solto, bagunçado, não tem parágrafo, não tem margem, não obedece margem, está tudo espalhado as letras, não é? Algum pode escrever de trás para frente, né? Então, essa aí é a letra C. Letra B, o estudante escreveu o texto sem seguir pelo menos uma das regras de uso de página. E a letra A é que todas as regras. Então, se o aluno escreveu direitinho, todas as regras,
da esquerda para a direita, obedeceu a margem, né? Tá tudo ali bonitinho ali, é a letra A. Se não, fugiu alguma regra, é a letra B. Agora, se não seguiu regra nenhuma, letra C. Então, aqui não é tão difícil de analisar, né? Vamos para o aspecto 4. O aspecto 4 é a ortografia. Então, aqui o bicho já pega um pouquinho mais, né? Porque nós vamos ter 3 tipos de avaliação, tá? Que é a letra A, quando o estudante escreveu o texto sem desvios ortográficos, né? Então, atenção, a presença de até 3 desvios permitirá avaliar o texto dentro desse nível, desde que não apresente recorrência. Então, né? Está dizendo aqui que o estudante escreveu o texto sem desvios, porém, tem uma exceção aqui, ó. Diz que se apresentar até 3 desvios, desde que não seja recorrente, considera ele A, né? Porque afinal de contas, né? Ninguém é totalmente ortográfico, nem a gente, né? Então, o aluno escreveu lá o texto, errou alguma palavrinha lá, né? Mais difícil, né? Sei lá, trocou o X por CH, considera, tá bom? Até 3, se não for recorrente. Letra B, o estudante escreveu o texto com desvios, configurando uma escrita de nível alfabético. Bom, aqui já está dizendo que é nível alfabético, aí tem nível, ou seja, é aquela parte que nós falamos lá, né? Já tem muitas palavras que a criança erra, não consegue escrever mesmo por não compreende ali, que é o M, o N, o E2R, o uso 2S, cedilha Z e S, o Z com S, tem bastante erro de ortografia, escreve como se fala, né? Isqueiro com I, né? Estrela, né? Aí coloca o I lá, então já é nível alfabético. E C, se ele escreveu no nível silábico alfabético, tá? Que é aquele que é possível compreender a escrita dele, né? Sem maior cooperação, você consegue escrever, entender o texto, mas está faltando muitas letras, né? Muitas palavras faltam letras. A criança escreve a palavra, algumas sílabas está faltando letra, mas você consegue ler. Você percebe que está faltando a letra, mas você consegue ler. Então é nível silábico alfabético. Se não é nesse ponto, abaixo disso daí, aí você já não tem a classificação aqui, tá? Não é nem A, nem B e nem C. Porque aquela criança que escreveu o texto que você não consegue compreender, lembra? A situação de correção, vamos ver aqui, ó, situação de correção, vamos voltar lá, ó, situação de correção, qual que é? Pré-silábico, ok? Bom, se ele é pré-silábico, então você não precisa mais seguir o restante. Então, presta bem atenção nisso. Se você marcar que o estudante, situação de correção em branco, ora, você não precisa mais corrigir os outros aspectos. Em branco, não é isso? Se está em outra língua e você não domina outra língua, aí você também, como é que você vai corrigir? Aí você vai ter que precisar de uma ajuda aí. Se a criança é copista, copiou, então como é que você vai analisar aqui a adequação à proposta? Lembra lá? A adequação à proposta é C. E a tipologia textual é C. E aí depois você vai analisar o restante. Certo? Está lá na observação. Agora, se o aluno é pré-silábico, ou seja, ele escreve e você não entende nada do que ele escreveu, aí você vai, aspecto 1, adequação à proposta. Como é que você vai avaliar? Tem jeito? Não tem. Tipologia textual. Como é que você vai avaliar? Você não entende nada que ele escreveu. Não tem como. Uso da página. Se ele é pré-silábico, obviamente que é C, né? Um exemplo. Aspecto da ortografia. Ele não está nem no nível silábico alfabético. Não tem como você avaliar aqui. Aspecto de pontuação. Ele é pré-silábico. Não tem como avaliar. Coesão, não tem como avaliar. Segmentação, não tem. É pré-silábico. Então, se você marcar que ele é pré-silábico, você não vai avaliar mais nada, certo? Então, você vai avaliar, você vai seguir a avaliação só se você marcar situação de correção normal, cópia ou outra língua, ok? Se você marcar B em branco ou pré-silábico, aí você não faz mais a correção dos aspectos, certo? Então, vamos voltar aqui à ortografia. Então, nós temos essa situação, aluno silábico alfabético, nível alfabético ou ortográfico. Abaixo disso, o silábico, ele já é considerado pré-silábico,
ok? Então guarda bem isso. Para o texto, o aluno que é silábico com valor sonoro, que é aquele que escreve uma letrinha para cada sílaba, ele é considerado pré-silábico. E aí, portanto, não tem como você corrigir o texto dele. Tá? Então não tem correção, ok? Não tem nessa parte. E nem aqui na pontuação, ó. Tá? Então, esse aspecto 5 é a pontuação. Avalia o domínio de sinais de pontuação, recurso linguístico empregado para atribuir expressividade. Entonação, pausa sonora. Então, letra A, o estudante pontuou adequadamente nas vezes em que utilizou os sinais de pontuação. Ele usou o sinal de pontuação? Ele utilizou adequadamente? Beleza. O estudante pontuou o texto, mas ele usou o ponto tudo errado. É letra B. Né? Utilizou lá 2 pontos onde não devia, travessão onde não devia, exclamação onde não devia. Letra B. O estudante utilizou apenas um ponto para concluir o texto. Ele fez o texto todo e colocou um ponto final. Letra C. O estudante não fez uso de qualquer sinal de pontuação. Letra D. Ok? Então também não tem dificuldade o aspecto 5. Já o aspecto 6 está falando da coesão. E o 7 da segmentação. Antes de falar do 6, eu vou falar do 7, que é mais fácil. Tá? Ó. Letra A, o estudante segmentou adequadamente todas as palavras. Letra A, tranquilo. O estudante apresentou poucos desvios de segmentação em relação ao texto, como um todo. Uma palavrinha ou outra lá, ele separou onde não devia, né? Foi lá, era para escrever, igual eu falei aquela hora, era para escrever atenção junto, ele escreveu separado, né? Atenção, por exemplo, né? Escreveu errado, né? Desvio de segmentação. Ou então ele escreveu alguma palavra, juntou uma com outra lá que não devia, né? Então, letra B. O estudante apresentou desvio de segmentação ao longo de todo o texto. A maioria do texto dele tem problemas de segmentação. Letra C. E se segmentou adequado, letra A. Então veja que aqui está tudo certinho, né? Facinho da gente fazer. O mais difícil aqui é a coesão, né? Então já na coesão é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque aqui você tem que perceber se o aluno usou os conectivos adequados, né? Que, portanto, contanto, né? Até que, né? Então, tem que ter letra E, né? O E, o OU, conectivo. Usou os conectivos, né? Como é que foi essas falhas no uso dos conectivos? Então, aqui já é mais complicadinho. Esse aspecto avalia a coesão textual, que é o domínio dos mecanismos linguísticos necessários para a construção de uma narrativa. Ou seja, a conexão, ligação e harmonia entre os elementos de um texto, a transição de ideias entre as frases e os parágrafos, né? Nessa etapa de escolaridade, não se espera domínio das estruturas complexas previstas para as etapas superiores, mas o conhecimento do estudante sobre a necessidade de interligar as partes do seu texto de forma linear, né? Então, assim, não vai cobrar, né, conectivos assim também, né? Mas o criança tem que escrever com um mínimo de coerência. Você tem que ler o texto e entender, tem uma sequência lógica. Então, a hora que você for analisar, você vai ver. Letra D, o estudante produziu o texto sem articulação entre as partes, configurando uma lista de palavras, frases soltas, né? Então não tem ligação nenhuma. Letra D. Letra C, o estudante produziu um texto com muitas falhas no uso dos conectivos em relação ao texto como um todo, comprometendo a compreensão da sua escrita. Então, aqui não teve articulação, não usou conectivo. Letra D. A letra C, ele usou, mas teve muita falha. Colocou os conectivos onde não devia, de forma que não está correto, né? Então, comprometeu a compreensão, ficou confuso o texto. Letra C. Letra B. O estudante produziu o texto articulando as ideias com algumas falhas no uso conectivo. Então, é aquele texto que você consegue ler, compreender, porém tem algumas coisas que fica meio confusa, né? Alguns conectivos estão no lugar errado, algumas conclusões não estão bem feitas. Letra B. E a letra A, né? O estudante produziu um texto articulando as ideias por meio de uso de conexões, substituições ou marcas linguísticas. A presença de até um desvio permitirá avaliar o texto dentro desse nível, desde que não apresente recorrência, né? Então, desde que pode ter um erro lá de conectivo, desde que ele não cometa de novo o mesmo erro com o mesmo conectivo, com a mesma conexão. Então, letra A. Então, aqui fica um pouquinho mais para o professor mesmo, né? Isso aqui é uma parte que o professor vai avaliar. É só lendo o texto para você ter ideia. Você lê o texto, está compreensível? Né? Tá bom? Bem compreensível? Tem algum errinho ali? Letra A. Você lê o texto, tem muitas falhas, está um pouquinho confuso. Dá para entender, mas está um pouquinho confuso. Letra B. Eu li, mas não entendi
nada, tá muito confuso, bagunçado. Letra C. Ah, aqui, meu Deus do céu, tá tudo solto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Letra D, tá bom? Então, mais ou menos isso daí. Então, é isso aí, gente. Eu espero ter ajudado, tá? Leia o guia e você tem que fazer, né? Sentando ali com o guia na mão mesmo para olhar, para fazer, senão você não consegue não, viu? É um pouquinho complicado, né? Mas é isso aí, viu? Dá certo e a gente aprende muito, viu? Eu aprendi bastante com esse guia aqui e eu acredito que você também. Então é isso aí, fica com Deus, até a próxima. E não se esquece aí de dar um joinha e se inscrever no canal. Fica com Deus.